E gente, tudo bem? Vocês já sabem, né? Professor Ricardo S., CEL EAD, Língua Portuguesa, resolução de questões, mais alguma coisa para você se avaliar. E se você não estiver muito seguro, para você anotar. E se você fazendo anotações, você vai procurar na internet, mas sempre passando por aqui, deixando o seu like. Se você achar o vídeo interessante, você compartilhe com seus amigos, até para vocês depois trocarem uma ideia sobre o que rolou por aqui, tá bom? Então aí, mais uma vez, nós vamos fazer hoje uma questão da prova de seleção, né, do Coltec, da UFMG, para a entrada em 2023, e aí nós vamos hoje fazer a questão de número 8, que é uma questão sobre estilo de época, só que também, dentro da questão de estilo de época, o Coltec tem uma lista de livros. E quando a gente faz, aqui na CEL EAD, as nossas aulas de livro, sim, aqui tem aula de livro. Além de você ter as aulas de português, vocês têm as aulas preparatórias dos livros, porque uma das coisas que se perguntam é exatamente o que você vai ver nessa questão de número 8. É a teoria do estilo de época que está por trás do livro. Então, olha aí na tela. Poetas como Castro Alves escreveram sobre o horror da escravidão e outros temas sociais. Essa vertente social da poesia romântica, inspirada pelos princípios libertários defendidos pelo poeta francês Victor Hugo, recebeu a designação no Brasil de... Veja o que vocês marcariam, se é que vocês sabem, é claro. Esse meu silêncio, talvez não tenha nem dado tempo de você resolver. Mas você que já é nosso seguidor aqui do canal, que já está inscrito, que recebe as notificações, que compartilha os nossos vídeos, você sabe que o nosso sistema é, vamos pausar a tela, vamos resolver para a gente tentar se avaliar. Foi difícil para você? Foi? Normal, tá? Não fique triste. Porque, por exemplo, o poeta Castro Alves, ele escreveu um poema chamado Navio Negreiro, e o poema Navio Negreiro foi indicado na lista de leitura dos livros, né? Quando ele fala do horror à escravidão e outros temas sociais, esse horror à escravidão e outros temas sociais representam a chamada terceira fase do estilo de época chamado romantismo, ok? Além disso, quando a gente fala em poesia romântica, essa poesia romântica é a poesia do século XIX, na sua primeira metade. Então, na primeira metade do século XIX, surgiu um estilo de época chamado romantismo, que se dividiu em 3 fases. A primeira fase era uma fase muito voltada para a própria vida do poeta. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. É que fala de saudade, de infância, da minha pátria. Fala dos índios que representam a infância do Brasil. Aí a segunda fase é a fase de sofrimento amoroso. Eu amo, ela não sabe que eu amo, eu estou embriagado de amor, aí eu bebo, aí eu adoeço, aí eu quero morrer. É a chamada geração do mal do século. É a geração do ultrarromantismo. E eles cobraram a terceira fase, querendo saber o nome. Que de repente, se você ouviu falar de escravidão, você pensou em abolicionismo. Então, se você marcou abolicionismo, você até não errou não, mas você não coincidiu com o gabarito. Porque o nome literário é condoreirismo. A palavra condoreirismo é derivado de condor, que é uma ave. O símbolo da busca pela liberdade é a ave altaneira, como falam nos poemas. É a ave que bate as asas e ganha os céus buscando a liberdade. Que ave é essa? O condor. Daí, se a gente busca para os escravos essa liberdade, o fim da opressão, que eles voem livres como o condor. Isso é uma questão teórica.
Mas se você estudou conosco, se você fez aqui o nosso preparatório da CEL EAD, nós tivemos a aula do livro Navio Negreiro e eu defini para vocês qual era o estilo de época, em que época foi escrito, que ele era um poema, que tinha como temático escravo e que isso se chamava condoreirismo. De repente você até leu o poema. Mas se você não teve uma aula ou não teve uma orientação teórica, então provavelmente você teve a dificuldade. Mas a resposta é a letra B. E peço mais uma vez, não deixe de seguir a gente. Seja para o português, seja para a matemática, esteja aqui, ó, like para você, like para nós e compartilhe o vídeo. Um abraço e até breve.